O Bora tá de volta e nesta edição temos novidades. A pandemia deu uma trégua e foi possível ir ao encontro dos nossos entrevistados. Um time bacana de potiguares que mandam bem na economia criativa, que vão ensinar você a também trilhar um caminho de sucesso. Neste primeiro episódio, a gente vai falar sobre artes e design. E a nossa primeira convidada é Helena Macedo, da Tramei. Helena, você gosta de empreender, você empreende já e não é de hoje. Eu queria saber quando é que foi que você virou essa chave e disse, vou seguir esse caminho. Eu conheço a sua história, sei que sua biografia é riquíssima, porque você já passou por vários setores aí, e assim, tem outros negócios também de sucesso. Eu queria saber quando foi que você virou a chave e disse, eu vou empreender. Quando eu nem sabia que o nome era empreender. Eu só tinha muita vontade. Eu tava de ter as minhas próprias coisas, porque, enfim, tava com muita dificuldade em casa, financeira. E eu sempre quis ter minha independência. E aí foi quando eu fui pra Pipa, no verão, quis conciliar a curtição, enfim, o verão, né, com ganhar dinheiro. E aí eu fui vendendo sanduíche natural na praia, pensando... Você tem quantos anos na época? Eu tinha 19 anos. Aí foi pra Pipa já com essa ideia de vender o sanduíche lá. natural, pra conciliar tudo. E na minha cabeça eu ia visitar minha irmã no exterior, que morava fora, eu nunca tinha ido, era um grande sonho viajar pro exterior. E aí eu lembro que foi quando eu ganhei meus primeiros R$1.000 da minha vida. Até então eu já tinha trabalhado em loja de vendendo roupa e tal, dava aula particular também, já tinha trabalhado em lotérica lotérica, né, casa Sim. lotérica. Mas ainda nunca tinha assim tido nossa, R$1.000. Não tinha chegado a esse ponto de segurar os R$1.000 na mão. E foi com o sanduíche? Foi com o sanduíche. Eu contando dinheirinho de 5 Essa R$5, receita você vai ter que 10. passar aí para o pessoal já saber como ganhar esses R$1.000. E olha que naquela época R$1.000 era o que hoje? 2, 3 mil? Por aí, isso. E aí, a minha ideia então era viajar, realizar esse sonho, e eu sabia que só dependia de mim, porque meus pais não iam poder me proporcionar isso. E aí depois a chave virou, eu pensei, não, eu vou segurar um pouquinho esse sonho e vou investir num curso profissional de maquiagem. E aí tranquei a faculdade, eu fazia geologia, me formei em geologia e fui para São Paulo. Passei 6 meses lá. Com os R$1.000? Com os R$1.000. Paguei o curso, paguei a passagem, cheguei 1 mês antes para me organizar para conseguir um emprego, porque senão sem trabalho eu não conseguiria me manter, né? Claro, fui super bem recepcionada na casa de uma tia, mas sabia que eu precisava, né, ter minha independência, porque foi uma ideia maluca para os meus pais. Então eu quis segurar assim. A primeira não foi, a de Pipa. Eles acharam ok. Eu tô contando aqui, eu acho que foi a segunda ideia maluca que parece que deu certo. Foi dando tudo certo. Foi dando tudo certo, porque ao mesmo tempo que eu sou muito sonhadora, eu sou muito pé no chão também. Eu sou muito responsável. Na verdade, ir para São Paulo estranhou mais do que vender o sanduíche natural. Claro, eu escutei algumas críticas. Um tio, assim, bem conservador, nossa, acho que tá exagerando, né? Sim, tá exagerando. Já é demais. Já outras pessoas, nossa, admirando. Eu acho que meu pai, inclusive, viu um dia na praia e eu vi o orgulho no olho dele. Sim. Assim, ele estava bem orgulhoso. E em São Paulo foi o curso de maquiagem. De maquiagem. Passei 6 meses. Até então eu só trabalhava... Eu lembro que eu cobrava R$20 para maquiar. Eu comecei a maquiar, gente, isso é importante falar, eu não tinha nem produto de maquiagem. As clientes levavam os produtos, mas eu tinha jeito, eu tinha vontade e tal. Cobrava R$20, passava o dia, fazia às vezes 2 até 3 locações, no sol quente, de rachar, fora dos Reis Magos. Ralou Parque um bocado. das Jonas, foi? Tem aquela história, quem vê close não vê corre. Exato. Mas teve muito corre por trás. Muito corre. E aí as clientes gostavam e perguntavam, você faz em casa? Eu faço, mesmo sem fazer. E dava um jeito de fazer domicílio. O negócio é não dizer não, não é? É não dizer não. E aí você, mais tarde, já com um salão consolidado, não disse não a uma proposta que uma amiga fez para você. Exatamente. Que proposta foi essa? Estamos sentados sobre elas? Sentados nelas, essa perfeição. Eu chamo de perfeição, eu tenho muito orgulho dessas cadeiras. Elas viraram um sucesso, né? Instantâneo, Sucesso. assim. E parece que foi mais rápido do que a gente pensa. Porque de repente a marca ficou forte, mas você que viveu tudo, protagonizou tudo, sabe que foi muito rápido tudo. Tudo muito, assim, mais do que eu jamais poderia sonhar, muito mais rápido do que a Helena que fez, né? Até hoje, assim, acho que 1 mês e pouco de marca,
a gente já estava no Instagram com repercussão nacional. Tivemos uma fada madrinha, que eu chamo, Quem Daniela foi? Falcão, maravilhosa, jornalista. Trabalhou muitos anos na Vogue e ela tem um projeto incrível, que é o Nordeste, de garimpar talentos nordestinos, não só de design, mas de gastronomia. O melhor que é feito aqui no Nordeste. Exatamente. Mas para vocês fazerem um produto, pensar um produto e aí de repente, que é design de móveis o que vocês fazem. Exatamente. E aí de repente esse produto já está numa curadoria dessas, tem um caminhozinho aí secreto que você podia contar pra gente como foi. Eu estava completamente perdida. Estava na pandemia, não tinha eventos, então na área de maquiagem e beleza estava muito fraco mesmo. Eu tinha gastado tudo que eu tinha no estúdio, né, para construir, e de repente eu me vi assim, meu Deus, o que fazer agora? Eu tenho um lugar que eu sempre sonhei, incrível, mas não tenho demanda. E aí eu ia fazer caponatas de berinjela para me virar, né? O empreendedor sempre se virando, se adaptando exatamente às crises. E aí, num dia eu decidi, já tinha marca, já estava fazendo eu mesma logo lá no aplicativo, tudo certinho. E fui perguntar para uma grande amiga minha que já tinha sido minha sócia de outras aventuras de brechó online e também parceira fazendo cabelo comigo, Cecília, minha sócia incrível da Tramei. E aí, quando eu fui perguntar para ela sugestão, o que você acha, amiga? Você preferia essa Em relação ao logo da berinjela. a logo da Berim, que ia ser uma marca de caponatas. Que você já está aproveitando para lançar aqui. Eu já entendi que vem outro sucesso aí profissional. Rapaz, aí eu vou ter que me desdobrar, viu? Porque tá difícil, o tempo tá Tá corrido. Mas enfim, Muito aí corrido, você muita ligou coisa. para ela escolher a logo. Aí mandei mensagem, amiga, o que é que você prefere? Me dá uma sugestão. E ela, eu prefiro essa, mas amiga, só pensa numa coisa no produto, que eu só penso em você para ser minha sócia. Mas não tenho tempo. E você que tem tempo, e aí? Ela mandou a foto da cadeira, que ela já tinha visto na internet. E eu, nossa, é incrível, mas eu jamais vou conseguir fazer. Jamais. Aí ela consegue, eu sei, porque ela é a artesã, ela é a pessoa, assim, que do detalhe, do cuidado mesmo, assim, sabe? A artesã raiz, que eu chamo. E aí, eu fui lá um dia na casa dela, ela me ensinou, ela também estava aprendendo, vendo vídeos na internet. E aí, de repente, eu passei um dia todo em casa, sozinha. Fiz, meu Deus, eu acho que eu não aprendi. E aí foi. Um dia, juro, eu acho que para dar o primeiro nó disso aqui, esse primeiro nozinho, eu levei mais de 1 hora para conseguir sozinha. E aí a gente fazendo uma conta rápida, essa cadeira aqui demorou 3 meses para ficar pronta. Assim, por cima. Não, aí depois que eu desenrolei, aí realmente em um dia consegui. E eu digo assim, a Tramei salvou a minha vida. Porque eu estava completamente perdida, muito preocupada, né, com a situação do estúdio, a situação da pandemia mesmo, sem perspectiva. E eu não pensei mais em nada negativo. Eu sabia que ia dar certo, porque eu já achava assim, um produto incrível, já estava louca para abrir a boca para mostrar para todo mundo aquela perfeição que a gente estava fazendo. E eu ia dormir todo dia pensando em cores, em combinações, em modelos, em tramas diferentes. E aquilo preencheu, assim, me preencheu de uma forma que eu já até me emocionei falando disso, porque Sim. eu estava realmente muito preocupada com o meu futuro, assim, eu já tinha mais de 10 anos de carreira, mas, poxa, a pandemia veio Claro, para... mexeu com tudo. Mexeu com tudo. Então, o que é que eu vou fazer? E aí... Então a Tramei é um bom fruto da pandemia. Total. Mas Eu digo que hoje eu tenho 2 filhos, o Helena que fez e a E a Tramei. Tramei. Mas aí como é que faz nascer um produto tão bom assim, tão rápido? Porque você contou agora pra gente que passou 1 hora para dar o primeiro nó. E aí, logo em sequência, você já apresenta esse produto pronto, bem acabado, bonito, que chamou a atenção de todo mundo, Isso. inclusive da Daniela Falcão. Como é que foi, assim? Foi só tutorial do YouTube para conseguir fazer isso? Não, eu acho que tem uma coisa nata mesmo. Modéstia à parte, um bom gosto Sim. de combinar, né? E você As acreditar. As cores, claro. Acho que tem um bom gosto por trás, porque é como maquiagem, é como qualquer pessoa que trabalha com arte. Hoje em dia, a informação está aí para todo mundo. Você pode fazer, você quer fazer maquiagem, vai ter várias outras pessoas que vão fazer. Você quer fazer, você quer para a área de gastronomia, vão ter várias pessoas que vão fazer um camarão perfeito. Mas você tem que ter o seu toque. Então, o diferencial vai ser como você vai mostrar isso, como você vai unir isso, né? Não é sobre reproduzir. Não é sobre reproduzir. É sobre criar, deixar uma marca naquela peça. Exato. E no de começo produto. eu me via muito assim no dilema, porque eu me via reproduzindo, porque eu via essas referências. Poxa, eu não sabia fazer nada, então eu estava fazendo uma coisa que já existia, né? Mas o toque, com certeza, tinha o nosso toque. Tanto é que no começo a gente começou fazendo cores assim muito vibrantes, a gente imaginava que seria uma cadeira de praia, né? Porque a base é uma cadeira de uma praia. cadeira abre e fecha, tal, muito prática, que você bota no braço.
E com pouco tempo, o público mostrou pra gente que a gente poderia mudar isso. Então a gente fez cadeira, a gente começou a mudar a paleta, tons mais sóbrios. Com a pandemia também, o pessoal gostava mais de decorar a casa. Então a gente começou a focar nisso de interiores. Então a paleta que ficasse mais sofisticada. Sim, e tem isso, né? Às vezes você pensa num negócio achando que vai atingir um público ou uma demanda específica, e aí quando você vê, tem outro público que tá ali consumindo mais. E tem como fazer esse ajuste na caminhada. Exatamente. E aí a gente também, essas aqui são de alumínio, mas a gente já tem a gente tem a versão aço preto, que ela é muito sofisticada e é a campeã de vendas. A gente vende bastante para o público do sul-sudeste para decorar varandas, decorar salas, interiores mesmo. Ela é feita com fio náutico, é isso? Corda náutica, isso. Corda náutica. E aí você, quanto tempo leva para tramar uma cadeira dessa? Eu não uso como referência o primeiro nó, mas Sim. assim, hoje em dia, quanto tempo vocês levam para fazer uma cadeira assim? Então, depende muito da trama, mas do começo ao fim, todo o acabamento, tirando a parte da intervenção da marcenaria, né, que a gente tem nossas braços de madeira também, que é outro diferencial da cadeira. A gente já quis lançar a marca com esse diferencial, levando em consideração só a parte Sim. do fio, de tramar. Leva aí pelo menos umas 4 horas. Tem cadeiras que levam 8, podem levar até 8. Sim. No começo um pouquinho mais. Hoje a gente não eu e Cecília, a gente não faz mais. Se for preciso a gente faz, claro, se tiver uma demanda muito grande, como a gente teve agora no final do ano, a gente chega junto. Mas hoje a gente tem profissionais incríveis que fazem pra gente. Então realmente agora a gente foca mais em pensar no modelo, fazer um atendimento com o cliente, entender o que é que ele precisa. Sim. Arquitetos mandam fotos pra gente do ambiente, então a gente pensa e elas reproduzem. Sim. Então é incrível isso. Você acha que, assim, pelo fato do produto ser feito à mão, isso hoje abre mais espaço, as pessoas estão mais interessadas por isso, ou ainda há um preconceito com o artesanal? Sem dúvida, é o mais surpreendente da cadeira. E se eu dissesse para você se eu dissesse para um cliente que levava 16 horas para fazer, como no começo, às vezes eu já tive de ficar 16 horas. A gente fez a conta. Isso agrega mais valor, né? O handmade, Mesmo sendo local. o slow. Mesmo sendo local. Cascudo tinha uma frase que era assim: Natal não consagra nem desfaz ninguém. Ele dizia isso, sabe? Assim, e eu acho que vocês contrariam um pouco essa frase dele, sabe? Então, Quem? Desculpa. Cascudo dizia Sim, Câmara isso. Cascudo. E aí, assim, eu queria entender se você acha que o natalense, enquanto público, porque você fala que exporta a cadeira hoje para outros lugares e tal do Brasil, eu sei que até para o exterior também. Isso. É mais fácil conquistar, sob o ponto de vista, sob o aspecto do regional, do artesanal, mais fácil conquistar esse público de fora, ou o natalense mesmo acredita e investe na coisa que é feita aqui? Sem dúvida, de fora. Isso até Por que você acha é um que pouco isso triste, eu acontece? acho isso, na verdade, pra gente, porque a gente tem grandes artesãos. Eu fui pro Seridó esses dias, né? Minha família vem do Seridó, de Parelhas, e eu tava falando de Caicó. A gente tem facções no nosso interior que eu tenho certeza que se tivesse o investimento que deve ser feito, seria assim, a alta costura da Europa estaria ali, lado a lado, entendeu? A gente realmente, eu acho que por a gente ser muito habituado com isso, a gente não dá o valor que deveria. Eu acho que o potiguar, especialmente, ele se espelha muito na coisa americana, né, norte-americana. E, assim, levando para a realidade da Tramei, nosso produto é muito mais valorizado, assim, a gente vende muito mais para o público de outros estados. Então, a partir dessa postagem, dessa publicação da Daniela Falcão, começou aí a haver um interesse de outros lugares do Brasil pelo produto de vocês. Conta como é que foi esse momento e o que é que apareceu aí de oportunidade, porque eu sei que até para o Uruguai, para Portugal, vocês chegaram a exportar cadeiras. Hoje em dia também não para de receber mensagens do exterior. A gente ainda está estudando como é que é a melhor forma de exportar esse produto. E o Nordeste abriu portas assim incríveis. Realmente, através desse olhar, né, da influência de Daniela Falcão, a gente conseguiu chegar com 1 mês e meio de marca incrível, assim. A gente já chegou em todo o Brasil. Acho que não falta nenhum estado do Brasil para Tramei Que não haja uma Tramei. Que não haja uma Tramei. E a Marie Claire ajudou também a levar o nome de vocês sim, aí pro Brasil. Sim. Isso foi incrível, né? A gente apareceu na Marie Claire, acho que a gente tinha só 2, 3 meses de marca. Tava lá eu e Cecília, minha sócia, levando o artesanato potiguar pro Brasil. Pro mundo também. Você falou sobre a parceria com Cecília e depois a parceria com as meninas que hoje tocam o barco lá na Trama mesmo. O empreendimento, principalmente na área da economia criativa, a parceria é fundamental?
Então, fundamental, sem dúvidas. É ensinar você, compartilhar o seu conhecimento. Não tenha medo disso. Compartilhe o que você sabe. Porque se você não ensinar, outra pessoa vai fazer isso por você. Então, hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe de trabalho incrível. As meninas, assim, a gente gerou uma relação de confiança. A gente nunca quis um lugar chato para trabalhar, aquele lugar, assim, né? Tudo regradinho. Não, é um lugar que é gostoso para elas estarem também, né? Então, a gente realmente criou uma relação de parceria mesmo com as meninas que trabalham com a gente. E vale citar também que, além de mim e de Cecília, com o boom da Tramei, né, para o Brasil, a gente viu a necessidade, a gente viu que não era trabalho só para 2 pessoas, então a gente viu a necessidade de ter alguém para tomar conta da parte burocrática, que é tudo que um artesão odeia. E que eu acho que é o calo do empreendedor também. É um calo, o artista... Tem a parte criativa que vocês dominam, mas Isso. aí papelada, alguém tem que assumir essa bronca. Exatamente. Gilberto era um grande amigo de Cecília, eu conhecia, mas assim, não tinha tanta intimidade, e ela falou, amiga, ele vai entrar... Questão eu trabalho para 2 pessoas só e eu, com certeza, eu já estava assim, o artista odeia essa parte burocrática, né? Então ele tinha muito jeito realmente para isso, ele já tinha trabalhado em multinacionais e ele chegou realmente para lidar com tudo isso que a gente tinha pavor. Helena, agora no Natal e no verão, vocês pegaram 2 encomendas enormes, né? Que vão também, de novo, potencializar aí a fama da Tramei, o nome da Tramei no Brasil. Que parcerias foram essas? Sim, a gente fechou uma grande parceria com a Mistel, a cerveja, uma cerveja nova, a Mistel Ultra, e que vai ser lançada em Floripa, né, no verão local, mas a gente sabe que tudo lá é muito... Repercute muito. Repercute muito, né? Primeiro eles testam lá, eu acho, depois para, né, o público é bem exigente. E aí a gente fechou 120 cadeiras, fizemos essa parceria, acho que vão ser enviados também para influenciadores locais. E com Luísa Barcelos, que é uma marca consagradíssima de calçados. Quem é mulher aí sabe o que eu tô falando. E ela montou um kit de Natal para grandes influenciadoras de moda, como Tássia Naves, Maria Rude. E daí o presente principal desse kit era a cadeira. Né? Assim, foi assim, um presentão. Eu queria ganhar uma... Claro, uma todo também. mundo. A gente vai abrir aqui a possibilidade de quem estiver nos assistindo mandar se candidatar aí para ser esse recebedor da cadeira. Esse kit verão. Você falou aqui durante a nossa conversa sobre a importância da parceria. Você falou sobre a coisa do abrir mão daquele conhecimento ser só seu, partilhar para poder multiplicar mesmo, Exatamente. porque ninguém consegue levar tudo sozinho. Eu acho que são 2 dicas bem importantes para quem está querendo também empreender na área. Tem mais alguma coisa que você poderia dizer assim, ó, o caminho é esse, siga por aí que de repente você também vai ter um sucesso, como a Tramei está sendo? Eu acho que um empreendedor nato, antes mesmo dele saber que eu acho que ele tem o brilho no olho. Quando uma coisa brilha, se você acreditar naquilo, dê o seu toque diferencial. Eu acho que você tem que ter um diferencial em tudo que você faz, seja no atendimento, seja no detalhe, essas letrinhas, o que for. Eu acho que é o cuidado também, né, que você tem com o produto. Helena, você falou em parceria, falou também sobre a importância de compartilhar o conhecimento, né? Porque eu acho que isso há essa resistência mesmo. As pessoas criam alguma coisa e ficam, não vou compartilhar com ninguém, porque vão reproduzir ali e tal, vão criar uma concorrência, vou criar uma concorrência para o meu trabalho. E aí você já falou que isso é importante que seja feito até para poder a coisa aumentar mesmo de tamanho. Tem mais alguma dica que você daria para quem está pensando em empreender aí na economia criativa? Sim, eu acho que o empreendedor nato, eu acho que quando o olho dele brilha numa coisa, é aquilo, entendeu? Assim, não desiste. Você tem que confiar muito no seu produto. Eu sempre confiei no sucesso o tal do feeling? O feeling, exatamente. E para além do feeling, a empatia. Então, se você trabalha, seja com serviço, como é o caso do Helena que fez, seja com produto, eu acho que tem que ter empatia pelo seu cliente. Eu sempre quis oferecer uma coisa que eu gostaria de receber. Eu acho que a gente tem que ter empatia pelo nosso cliente. Eu sempre atendi o cliente da forma como eu gostaria de ser atendida no lugar que eu fosse, seja com maquiagem, seja com as cadeiras, né? Assim, o empreendedor ele vai engolir sapo, isso é um fato. Então vão acontecer perrengues. Não existe uma empresa sem perrengue, mas o empreendedor nato ele vai saber como lidar, né?
como lidar com a frustração, Sim. como lidar com aquela crise. Jogo e de é isso cintura é importante Jogo também. de cintura, exatamente. É isso que vai diferenciar a subsistência mesmo da empresa, o crescimento da empresa. Helena, obrigado, viu, pelo papo. Obrigada a você, querido. Prazer mostrar nosso trabalho. Muito bom, eu tenho certeza que você inspirou muita gente aí que tá acompanhando o Bora. Eu Que tô bom. aqui relaxado na minha também, mas aguardo você no próximo bloco. Até já. Para nós da Unimed Natal, a cultura potiguar merece ser aplaudida de pé. É por isso que tratamos nossa cultura sempre com um cuidado especial. Somos a maior incentivadora da cultura do RN pela Lei de Djalma Maranhão. Investimos mais de 28 milhões de reais em cultura. Já incentivamos mais de 250 projetos desde 2013. E conquistamos o título de Empresa Amiga da Cultura, dado pela Câmara Municipal de Natal. Unimed Natal, apoiar a cultura potiguar. Esse é o plano. Não tem como a gente falar em gravura, ilustração e tatuagem aqui no RN sem falar de Ana Lu Medeiros. E para esse papo a gente escolheu o sofá aqui do estúdio dela, porque esse sofá tem história, não é isso, minha querida? Tem mesmo. A primeira vez que eu tatuei sem acompanhamento, né? Eu comecei na tatuagem, um amigo meu me introduziu, mostrou como era o estúdio, entregou a máquina na minha mão e disse, pode tatuar. E aí eu foi tatuei assim a minha sua prima, estreia? foi a minha primeira tentativa. Ela passa bem, só pra gente deixar bem. nossos telespectadores assim, tranquilos sobre isso. Acho que ela tem o maior número de tatuagens minhas em uma pessoa só, meu maior portfólio vivo até hoje. E... Ela gostou e fez outras. Exato, faz até hoje. O começo foi assim, com essa emoção? Você tinha uma bagagem antes da ilustração e tal, porque ninguém começa com a máquina na mão tatuando assim, de forma tão aventureira, digamos. Eu sempre desenhei desde criança. Na tatuagem foi essa experiência com meu amigo, e aí depois nesse sofá eu comprei meu material, eu tatuei sozinha a primeira vez. Uma amiga minha também passa bem, não cobriu a tatuagem, ficou boa, tá lá até hoje. Ótimo. E como é que foi essa sua formação, assim? A ilustração, acho que era uma coisa meio... Parece que em casa você fazia e as pessoas começaram a comentar, mas você foi buscar alguma formação? Teve alguma coisa que você fez que lapidou, de certa forma, esse talento que você tinha? Sempre gostei de desenhar, né? Como você falou, pintava muito Turma da Mônica, Almanacão de Férias. E aí meus pais observaram e aí minha mãe me colocou num curso. Eu acho que na época não tinha curso voltado para criança. Era um amigo dela que tinha um ateliê lá no Tirol. E eu lá com 8 anos estudando natureza morta com várias senhorinhas pintando seus quadros. E pra mim eu achava ótimo. Faixa etária de 60 anos e você lá. E eu né? lá, criança, E aí, sempre continuei. Ela sempre me apontava quando tinha curso. Já fiz vários cursos e acabei me formando em arquitetura. Tinha um pouco de receio de fazer artes. O curso de artes era licenciatura. E eu, licenciatura, professora... Não. Achou que não combinava tanto? E aí eu pensei na arquitetura também por um pouco de medo, né? Tipo, como é que é ser artista? Como é que uma pessoa começa uma carreira artística? Eu não sabia. Então eu vou fazer arquitetura, por quê? Mas você já sabia que era artista? Eu já sabia que eu queria trabalhar com artes. E aí eu pensei dessa forma. Se eu me formar em arquitetura e nada nas artes der certo, eu posso ser arquiteta, trabalhar no escritório. E se der certo nas artes, eu sou arquiteta. Ainda tem muito isso, assim, o artista ele tem que pegar um diploma, uma formação em uma área que não seja propriamente da arte, assim, pra ficar tranquilo, pra dar uma satisfação, assim, pra família, pra sociedade. Isso pesou pra você? Pesou, com certeza, mas não tanto, era uma coisa mais minha mesmo, eu acho que é mais da sociedade. Meus pais Meus pais me deram apoio, mas mesmo assim rola um pouco de medo de como eu vou fazer isso. Hoje eu acho mais fácil. Com a internet, eu acho que a gente está muito mais autônomo mesmo, assim. É muito mais fácil de ver os caminhos, por onde a gente pode transitar e tal.
E eu acabei fazendo artes visuais, me formei ano passado, retrasado, a pandemia me confundiu aí Com o tempo. com esses semestres, mas acabei cursando artes e acabei amando a licenciatura, então deu tudo certo. Mas você dá aula hoje, não? Não, eu tô pensando em ir para o mestrado, terminei, meu TCC foi sobre descrição de imagens, que foi uma coisa que eu busquei para introduzir também no meu trabalho. Todas as fotos do meu Instagram tem a audiodescrição, né? Que é o texto alternativo lá, embutido na imagem descrevendo. Quando eu soube dessa necessidade, eu quis entender qual seria a melhor forma de fazer isso e acabei fazendo um TCC. O TCC é uma cartilha e aí eu eventualmente dou aula e oficina nesse tema. Sim, mas aula de arte. para todos verem. Isso. Aí vamos lá. Primeiro veio a ilustração, depois veio a faculdade de arquitetura e a virada pra tatuagem, que aconteceu aqui no sofá, a gente já sabe, ele tem esse valor sentimental mesmo pra ela. Mas você foi buscar alguma formação, alguma capacitação nessa área específica ou foi realmente assim na prática que a coisa veio? Eu fiz essa primeira experiência com minha prima e passei quase um ano, assim, eu ia me tatuar e aí perguntava para os tatuadores, eu tô pensando em começar, o que é que eu faço? E ninguém sabia dizer muito bem. Varia muito, o material varia de acordo, como toda arte, o material vai variar de acordo com o tipo de trabalho que você quer desenvolver, você tem que realmente ir experimentando e descobrindo. Só que é um material caro, é um investimento alto, então é complicado, realmente. E aí, procurando esse norte, eu decidi que ia fazer um curso, vou procurar um curso, né, que eu tenho que viajar e tal. E aí descobri o curso do Gustavo Milani, aqui em Natal mesmo. Era um curso curto, mas foi o suficiente para eu perder esse medo de começar a arriscar e experimentar. A gente geralmente treina em fruta, hoje tem pele artificial, a gente tem fruta, pele Começaram com fruta. Eu tatuei uma fruta. Qual foi a fruta? Assim, melão. Só pra gente tentar imaginar um melão, isso. eu tenho foto dele até hoje, um melão. Mas assim, a E a primeira... fruta foi depois da sua amiga? Primeiro foi minha prima, depois A foi prima. o melão, Sim. e aí depois foi minha amiga no sofá. Tá, então vamos lá. A prima veio antes do belão. A prima veio... Ela sabe disso? Ela Sabe. isso? Eu perguntei a ela, né, assim, eu disse, tem certeza? Sim. Você tem certeza que quer fazer isso? Ela, tenho. Eu disse, ficar péssimo a ela. Aí foi uma coisa péssima que você fez. Pelo menos foi compartilhada. Vamos lidar com isso, ela. E eu entendi o sentimento. Depois eu fiz essa aqui. Você já se auto-tatuou? Bastante. Tenho 10 que eu mesma fiz. Essa aqui foi uma primeira de um amigo meu e eu vi ele aprendendo e foi aí que me despertou poxa, eu quero tentar aprender também. E o sentimento é esse. Você não se importa muito se a tatuagem vai ficar feia, embora tenha ficado bem bonitinha. Você quer ter a primeira tatuagem daquela pessoa, você quer apoiar aquela pessoa que está começando. Isso eu recomendo muito, que as pessoas procurem tatuadores iniciantes para apoiar o trabalho daquela pessoa. E não vá cobrar uma perfeição do trabalho de uma pessoa que está aprendendo. Mas essa busca, ela pode acontecer mesmo, como você falou, agora incentivando, mas como é que acontece o inverso? O tatuador iniciante consegue, de repente, assim, propagar esse trabalho dele, fazer com que as pessoas notem mesmo esse trabalho que ele está fazendo? A minha maior recomendação é aprenda a desenhar antes de começar a tatuar. Tem um monte de gente que fala, não precisa saber desenhar para tatuar. Eu acho um pouco tiro no pé. Porque principalmente se você conhecer a sua identidade de artista, se o seu trabalho autoral for relevante, dá para você relevar as falhas técnicas no começo. Sim. Porque aquele desenho é massa. Esse desenho é original, esse desenho tem identidade. E quando é o processo contrário, eu acho que você acaba fazendo muita cópia, que também é outro problema que hoje na tatuagem se discute muito mais, a questão do plágio, e que no começo todo mundo aprende copiando. Eu aprendi copiando o desenho da Disney, mas eu era criança, então houve toda uma trajetória para quando eu começar a tatuar, o meu desenho já tem uma identidade própria. E aí quando você, quero virar tatuador e vai aprender a tatuar, eu acho que você é muito arriscado você fazer tatuagens muito ruins no começo. Sim, você está falando de técnica. Uhum. Mas digamos que a pessoa já tem essa técnica, tem esse start. Como fazer com que a cidade, com que o RN como um todo, perceba aquele trabalho? Você usa muito a internet para isso ainda hoje? Ou, claro, você já tem um nome consolidado, é um pouco diferente. Mas se fosse bolar uma estratégia hoje para quem está começando, além da técnica,
O que é que você diria? Eu acho que se juntar com outros tatuadores é legal, né? Você sempre conhecer as pessoas e tem os eventos, além do Instagram. O Instagram é mais óbvio, né? Ajuda bastante. Você fala um coletivo de tatuadores? Não necessariamente, talvez em evento. Tem muito tatuador que faz evento de flash day, e aí você disponibiliza desenhos para tatuar e as pessoas vêm e podem ver o seu trabalho e tal. Eu acho que pode ser uma porta interessante. Porque tem tatuadores que já estão consolidados e aí quando abrem esses eventos, realmente vai muita gente. Então, é uma forma de mostrar, né? As convenções já não são muito do meu agrado. Eu discordo totalmente do formato desse tipo de evento, do que se propaga nesse tipo de evento. Não acho legal você ficar 10, 12 horas tatuando uma pessoa só para mostrar que você é capaz de tatuar. Eu acho que sofre o tatuador, sofre a pessoa, sofre o resultado final do trabalho. Não acho legal competição de artes, não acho legal você tatuar num meio que tá um monte de gente circulando. Acho que dá pra fazer essas coisas de outras formas. Você acha que para tatuadora mulher existe alguma barreira a mais ou isso já foi vencido? Acho que sempre existe, né? Pra mulher sempre tem uma dificuldadezinha extra. Muita coisa já foi vencida, realmente. Mas tenho amigas que relatam que, quando você tá aqui, meu estúdio é privado, né? Um ateliê, só trabalha eu. Mas em estúdios maiores é muito comum a tatuadora ser confundida com a recepcionista. Ou a tatuadora vai lhe atender e pedem para chamar o tatuador. Ainda acontece, vai continuar acontecendo. Tem também a coisa do achar que tatuadora faz tracinho delicado e tatuadores homens fazem tatuagens masculinas e tatuadoras fazem tatuagens femininas. E eu sempre digo que, gente, é uma coisa. Não tem gênero, não tem sexo. Muito. 75% do meu público é feminino. Eu tenho muitos clientes homens muito fiéis, que são muito fiéis ao meu trabalho, que gostam muito do meu trabalho, são excelentes clientes. Mas já tive clientes que questionam coisas tipo, essa tatuagem aqui não vai ficar muito feminina? Se você quer dizer que ela vai ficar delicada... E a dúvida tá em quem, afinal, né? Exato, essa preocupação. Essa tatuagem aqui, muito colorida, não vai ficar muito feminina? Eu disse, não, ela vai ficar muito colorida. Sim. Afinal, ela é colorida. Exato. Essa aqui não vai ficar muito delicada? Vai, ela tem 3 centímetros, tem que ser uma linha fina. Sim. É uma tatuagem delicada, assim. Mas é como você falou. Claro. Essa delicadeza, essas cores, elas ferem a quem? Fica aí o questionamento, né? Eu queria só fazer mais uma pergunta a você antes da gente seguir para a prática mesmo, que é sobre como criar um diferencial, porque tem muita gente boa fazendo também, e aí muita gente boa chegando, e claro, eu acho que você falou isso aqui sobre a necessidade de ter uma coisa autoral mesmo, própria, mas como conseguir ainda uma novidade, digamos, estética, quando já tem muita gente boa fazendo e entregando coisas assim de muita qualidade? Eu acho que você tem que procurar o que funciona pra você, o que você realmente tem gosto de fazer. Também se você estiver sempre nessa busca do o que é que os outros estão fazendo, o que é que eu posso fazer, eu acho que você realmente tem que buscar o que você gosta, que a partir daí o seu trabalho autoral vai se desenvolver. Buscar outras artes, ilustração, pesquisar no grafite, na ilustração, no cinema, na fotografia, variar as referências, toda referência pode ser referência. E tem muitos artistas que dão curso de criatividade, laboratório de criatividade. Participar, realmente, estar inserido no meio artístico, eu acho que ajuda bastante. Olha, para precificar, hein? Deve ser difícil, assim, conseguir mentalizar já como é que vai ser o preço, ou não? É fácil? Pra mim, a parte mais complicada, assim, se eu pudesse, a pessoa me pagava magicamente. Eu olhava e dizia, valeu tanto, vou lhe pagar isso aqui. Mas hoje eu tento fazer um cálculo mais ou menos por hora de trabalho. Eu tento estimar o tempo que eu vou demorar para fazer a tatu e passo uma faixa também, porque às vezes, dependendo do que a pessoa decide no estúdio, decide fazer maior, decide fazer em outra parte do corpo que dá mais trabalho, aí isso pode alterar o valor do orçamento. Mas já aconteceu de você passar o preço e aí no meio do trabalho dizer, poxa vida, cobrei errado. Todo dia. Todo dia não, mas teve umas bem marcantes, assim. Teve uma que o cara queria uma tatuagem que era até num estilo que eu não fazia muito, mas ele insistiu porque gostava do meu traço. E ele mandou bem direitinho o que ele queria, a foto do braço, tudo delimitado. E aí eu dei um preço e quando ele chegou ele era enorme.
Ele não mandou a medida, ele Você mandou não a considerou foto. o tamanho dele. Ele mandou a foto da área que ele queria tatuar. E quando ele chegou era enorme. Eu calculei como se eu fosse trabalhar uma tarde. Eu trabalhei 2 tardes inteiras. Tive que marcar outra sessão. E nesses casos eu não Sim, o não orçamento. pega. Esse era bem no começo, assim. Nem dá pra deixar na metade, né? Claro. Né? O preço que você vai pagar só dá pra fazer metade. Não dá. Você falou do estilo aí, você tem o seu estilo também, a sua marca, e faz um processo criativo bem bacana para chegar às artes. Mas volta e meia aparece alguém aqui dizendo assim, eu queria um tribunalzão aqui. Tribunal. Já tem dizendo lá que eu não faço. Eu já mando para colegas de trabalho que fazem, né? Já encaminho. E já eu também não faço realismo de rosto, eu não trabalho com hiperrealismo, né? Eu digo que o que eu faço que é mais realista, eu chamo de naturalista. Ele tem as proporções naturais das coisas, mas é um desenho, não tenta emular uma foto, né? Mas mesmo assim, dentro do meu próprio trabalho, tem muita variação. Se a tatuagem tem muita cor sólida, muita área preenchida, geralmente é uma coisa que demora bastante. Eu gosto também quando a pessoa vem com uma ideia totalmente abstrata. Mas aí tem que ter muita confiança no processo, porque tem gente que diz, não faço ideia do que vai ser a tatuagem, mas eu queria homenagear essa música. E aí me dá a música. E eu crio sem nenhuma referência. Mas já aconteceu da proposta ser assim, tanto inusitada, e você dizer, não, vamos fazer isso não, vamos fazer outra coisa, você convencer a pessoa que faz uma coisa diferente? Se vier com ideia de nome, se quiser tatuar nome do namorado, né? É a primeira. Não tem muita gente que vem, mas eu sempre dou uma conversada. Já aconteceu de no meio do trabalho você olhar e dizer assim, poxa, isso aqui não vai ficar legal. Sempre tem essa sensação. Quando tá pela metade, sempre parece que vai dar meio errado. E já deu errado alguma vez? Eu já errei algumas. Teve uma vez uma cliente me perguntou isso: você já errou alguma tatuagem? Eu disse, eu erro todas. Aí ela ficou bem apavorada. Só que eu disse, mas pra mim o que é um erro, a maioria das pessoas não vê. É uma espessurinha de linha que eu queria que tivesse estado mais fina. São coisas muito pequenas. Mas eu já cometi alguns errinhos assim. E qual foi o trabalho que você ficou mais orgulhosa de ter feito? Um deles é a minha zebra, né? A que eu fiz na minha perna, a minha tatuagem preferida. E eu tenho uma coisa com as coberturas, assim, porque por mais... Geralmente a cobertura não fica 100% como a gente gostaria, né? Não fica o ideal do que seria o trabalho, porque sempre tem uma coisa que você colocou lá só para cobrir, tem que arrumar uma solução, mas eu fico bem insatisfeita com o resultado depois e você vê ali a pessoa retomando a autoestima de quem fez tatuagem feia ou velha. Às vezes a pessoa até gosta da tatuagem, mas não envelhece bem, já tem muito 15 anos, 20 anos, a tatuagem fica muito borrada. E eu fico bem satisfeita quando eu consigo fazer uma boa cobertura sem precisar ampliar muito a tatuagem. Porque às vezes a pessoa para cobrir quer fazer um negócio muito grande, para a tatuagem antiga ficar ali num cantinho, mas eu tenho conseguido os resultados legais. Com a pequena intervenção. Isso. É que tem gente, por exemplo, da construção que só constrói, não reforma. Você curte a reforma também. Me formei em arquitetura para fazer reformas de tatuagem, quem diria, né? Mas é engraçado, porque até na arquitetura eu não gostava muito de projeto, eu sempre gostei mais da parte de paisagismo, de urbanismo, mas em projeto eu gostava muito do reuso, que era justamente você pegar uma construção que já existe e transformar ela em outra coisa. De volta aqui no sofá, Ana, para fazer só mais umas perguntinhas a você antes da gente terminar esse bloco. Sim, no meio disso tudo, gravura, ilustração, tatuagem, tem também a Ana que publica, né? Claro que são as ilustrações, são os quadrinhos ali, mas é uma outra Ana aí que aparece aí nos livros, na literatura. Como é que é esse trabalho? É um trabalho que veio mais da minha adolescência, era uma forma minha de me expressar e eu encaro os livros mais como um registro do meu trabalho, menos como um produto que eu uso para ganhar dinheiro, até porque publicar livro é muito caro, está cada vez mais caro, o papel está caríssimo. Mas eu continuo fazendo porque é muito pra mim, assim, eu realmente gosto. É documental. Exato, é bem documental. Hoje eu faço mais publicações menores, que a gente chama de zine, né? Que a gente consegue fazer em gráfica rápida, ou que até numa gráfica grande fica mais barato, mais acessível e fica legal de vender de forma independente. Eu vendo em feirinha de artesanato, vendo pelo Instagram. E estou sempre fazendo produtos para vender aqui no estúdio também, né? Adesivo, print dessas artes, a gravura eu levo
para tatuagem também. Fiz Massa. recentemente uma bandana de proteção UV para proteger a tatuagem do Sempre sol. inventando. Sempre inventando. Ana, obrigado por compartilhar essas informações com a gente. Tenho certeza que você inspirou muita gente que está acompanhando o Bora. O papo continua aqui e a gente se encontra já já, hein? A Plano Urbanismo é uma empresa genuinamente familiar. Ela nasceu há quase 25 anos. Então a Plano, ela trabalha com loteamento, casas populares, segmento Casa Verde e Amarela. Trabalha com casas num público mais seleto, classe média alta. A Plano trabalha com aluguel de imóveis, imóveis por encomenda. A gente tem um portfólio bastante variado, com galpão, salas, lojas, cowork. E também temos um braço no agronegócio. Se o cliente quiser investir o sonho da casa própria, eu recomendo a Plano. A Plano entrega com qualidade, entrega com pontualidade e está lá durante o período de garantia ao lado dos seus clientes. Eu recomendo, a Plano realmente é uma boa empresa. É provável que você tenha visto alguma dessas telas que acabaram de passar aí. Só não sabe, talvez, que quem criou foi esse cara aqui, Vitor Bulhões. Vitor, conta pra gente como é que foi que você começou a pintar, né? Como é que começou essa sua arte? Eu sei que tem uma passagem aí pelo grafite antes de chegar, de fato, à pintura. Conta um pouquinho sobre essa trajetória pra gente. Isso, pintar, na verdade, foi meio por acaso. Eu, na verdade, sempre desenhei com lápis grafite mesmo. E durante muito tempo foi só isso, eu nem tinha pretensão de pintar. Era uma diversão. Eu não gostava, na verdade, de trocar de cor, trocar de pincel. Eu estava muito acostumado a pegar um lápis e fazer o desenho de ponta a ponta. Então essa ideia de trocar toda hora de instrumento me afastava da pintura. E aí, um dia, um primo resolveu me supor que para eu jogar uma tinta, eu comecei a jogar tinta. Comecei a gostar desse jogar de tinta. Esse jogo que Isso. E eu comecei muito assim, eu mal usava pincel. E uma cor só, a princípio. A princípio só uma cor. Exatamente para não ter que ficar Mantia variando as cores todas. a imagem em preto e branco e jogava as cores meio aleatórias por cima. E qual foi a hora que você olhou e fez, poxa, eu acho que isso aqui não é só um hobby, tem como eu comercializar e de fato viver da arte? Na verdade fizeram isso por mim. Eu fazia arquitetura, na verdade, e trabalhava em escritório, fazendo estágio e tudo mais. Caminho até certo que... para ser arquiteto. Exato. Até que um dia um amigo meu viu que eu fazia desenhos de amigos em comum, que ele acabou vendo o resultado e perguntou se eu não faria do sobrinho dele, que tinha acabado de nascer e tudo mais. E eu acabei fazendo, e esse puxou mais dois, e esses outros puxaram outros, e assim eu virei sem querer. Quando eu vi, eu estava trabalhando como artista mais tempo do que como arquiteto. Mas qual foi a hora que você percebeu que podia comercializar isso e de fato viver da arte? Na verdade, eu nem percebi. Perceberam por mim. Fizeram esse favor. Na época, eu trabalhava como arquiteto, fazia arquitetura, trabalhava no escritório e fazia desenhos a grafite por hobby. Até que um amigo viu e o sobrinho dele tinha acabado de nascer, ele acabou me encomendando. E quando eu entreguei esse, vieram mais dois, e esses dois vieram mais dois, e assim foi como bola de neve, até eu ter que escolher. Eu precisava sair ou da faculdade, ou do escritório, ou das pinturas, das encomendas. Sim. E aí eu escolhi sair do escritório. Continuei a arquitetura, me formei, e segui com a pintura em paralelo. E você fez algum curso? De alguma forma você se preparou mais para isso ou veio acontecendo naturalmente? Para pintura? Para pintura. De pintura em específico, nunca fiz. Eu fiz aula de desenho quando era mais novo. Aqui em Natal. Aqui em Natal. E aí depois fiz arquitetura, mas de lá para cá eu já fiz muita coisa, especializações. Eu tenho pós-graduação em História da Arte
em teoria e prática da cor, fiz curso de mercado e precificação de arte, já estudei artes na França, mas não especificamente pintura. Então, já tive várias experiências estudando, nenhum que me agradasse muito, porque tudo Nenhuma é que você muito quadrado. recomendasse? Não recomendo, porque é tudo muito quadrado, Sim. tudo enxerga a arte de uma forma que eu sempre fui contra. E não só a arte, como toda a forma de ensino tradicional, que não me agrada nem um pouco. Como é que você monta o repertório, então? Já que os cursos não são tão flexíveis, digamos, são mais quadrados e acabam inibindo um pouco o processo de criar, né, como você disse. Como é que um repertório pode ser montado para a pessoa ter uma bagagem também assim suficiente e trazer ali para a tela o que ela viveu, ouviu? Isso, acho que o primeiro é você saber que quanto mais você procurar coisas do lado de fora para colocar na tela, menos arte você vai ter na tela. Então, quanto mais você olhar para dentro e você tentar tirar da sua história para colocar na tela, vai ser o mais real e o mais original possível. Então, claro que existem cursos de técnicas, de pontos específicos, que você tem que aprender para poder saber traduzir a sua ideia. Mas eu aconselho você fazer de acordo com a necessidade. Então, você está precisando aprender a montar uma tela, faz um curso para isso. Está precisando aprender a pintar com óleo, faz um curso para isso. Ou você ir para algo, se você encontrar algo que te dê uma visão geral de composição de imagem, de como compor uma exposição, de como você viver da imagem em si. Que é a mesma coisa, basicamente, para o fotógrafo, para o pintor, para o ilustrador, para o tatuador. É assim que é o seu processo criativo? É mais ou menos por aí? O processo criativo acho que vai variar de acordo com cada proposta. Como eu já trabalhei com inúmeros meios, inúmeros formatos de pintura automotiva, painel, pintura externa, casa, comercial, quadros, tatuagem. Mas você vai porque você se desafia assim ou de fato aparece o convite e você não diz não? Topa. Eu gosto, eu sempre gostei dessa procura. Então eu nunca tive um material específico, nunca tive uma Se eu jogar um convite técnica. aqui meio inusitado, você topa e vai lá. Eu pinto com tudo. Inclusive eu fazia uma live que era toda terça e quinta eu pintava com material inusitado. Sim. E aí eu cheguei a pintar, eu pintei com café, com vinho, com cúrcuma, com uma esponja de lava-prato, pintei usando carvão, pintei, usando tudo que eu conseguia imaginar, caneta Bic, com qualquer coisa que faça uma mancha, você consegue fazer arte. Quando a gente olha o seu trabalho, a gente identifica que é seu, né? Isso aqui é de Vitor Bulhões. Como é que é possível, assim, a gente conseguir pensar numa marca, numa coisa autoral hoje, depois que tanta gente já fez tanto e tem tanta gente produzindo muito por aí, assim, você conseguir construir uma coisa que é sua e que quem bate o olho vai identificar, isso aqui é de Vitor. Eu acho que é muito isso, tipo, eu não vejo essa coisa que as pessoas veem. Então, pra mim, eu tô mudando o máximo que eu consigo a cada novo trabalho, a cada nova série. Eu tento mudar o máximo, eu tento me explorar e atingir algo que eu nunca tinha feito antes. Porém, essa identidade que todo mundo procura tanto, Sim. é exatamente o que você não consegue deve tirar. fazer. Não é o que você não deve fazer ou não deve procurar, mas é exatamente que não importa o quanto você procure. A identidade é exatamente o que você não consegue tirar. Eu Sim, posso perfeito. mudar a técnica, você pode me dar um pincel, uma máquina de tatuagem, ou um spray. Ela já existe, tá lá. Isso, ela já está mesmo antes de eu saber. Agora, você falou que um amigo procurou e você entregou um desenho e aí outros procuraram, o negócio foi acontecendo. Assim, qual foi a hora que você... Como é que você conseguiu, na verdade, assim, precificar isso? Porque eu acho que é uma questão sempre para quem trabalha na economia criativa, eu faço isso, é legal, as pessoas estão consumindo, mas assim, como é que eu precifico isso, né? A arte, precificar a arte é difícil. E quando é uma autoprecificação, assim, quando você tem que dizer, isso vale tanto, né? O que é que você considerou naquele momento? Então, essa coisa de precificar é muito esse tabu. E para mim o preço ele vem... Preço na verdade é posicionamento. Onde é que você quer estar no mercado? Você quer ser o cara que entrega a obra mais rápido, por um custo mais acessível? Ou você quer ser o cara que trabalha o ano inteiro para fazer uma obra
ou você quer ser, por acaso, sei lá, o mais caro do mercado. Então, preço em si é posicionamento. E como definir esse preço, eu comecei muito assim no feeling. Por quanto eu entregaria essa obra sem ficar chateado? Sim, você não partiu do princípio de quanto eu pagaria por aquilo. Né? Não, jamais. Muita gente vem com isso, né? Com a ideia de quanto é que eu daria por por aquela obra. Acho que esse é o último ponto. A coisa que você nunca deve fazer é quanto você pagaria. Sim. Porque para você acaba virando uma coisa banal, porque você que faz, você que produziu aquilo, então isso tem um significado muito diferente para você. Então, o significado que tem pra gente, eu não tenho como precificar. Então, quem precifica é o outro. Então, enquanto tem alguém pagando, tá no preço justo. Mas você teve essa visão, né? De pensar, eu quero estar aqui nesse local e sei Não. que... Não, eu digo porque na hora que você precificou lá atrás, e aí... É só mais pra gente entender, assim, a questão do posicionamento. Você colocou que, existem pessoas que vão entregar coisas rápidas e outras que vão entregar mais devagar. Era uma consciência que você tinha mais devagar e, por isso mesmo, um trabalho mais elaborado. Era uma consciência que você já tinha naquela época ou isso foi acontecendo? Não, acho que não. Eu cobrei meu primeiro desenho, como eu não era profissional, eu não tinha nada preparado de como entregar, de como cobrar, Sim. o que cobrar. E aí eu entreguei, inclusive, só a folha dentro do envelope, sem moldura, sem nada. Então, eu cobrei R$100, que pra mim era um valor que na época, né, 12 anos atrás, 15, 13 anos atrás, R$100 era alguma coisa. Meu salário era 400 e pouco. Sim. Meu salário mínimo, na época, era 400, R$500. Então, R$100 já era um valor considerável. Depois de R$100 Pois eu acho que você já tinha essa visão, então. Mas a questão é, entregou 100, tá vendendo fácil, aumenta. Aí eu fui para 200. Sei. E eu sempre fui assim, dobrando o preço. Sei. Agora é 200. Tá vendendo, ninguém reclamou, 400. E aí eu dei uma estagnada em 500, que eu vi que eu fazia uns testes, aí eu botava 600, aí já recusavam várias pessoas. E tem isso, Aí eu vi né, o que efeito psicológico do preço Exato, também. eu vi que 500 chegou um valor que estava vendendo muito bem. E aí eu passei um tempo com 500, depois comecei a aumentar, a dobrar de novo, consecutivas vezes assim, até o ponto em que você tem que optar. Sim. Então tem um momento em que você tem tanto trabalho, você tem que aumentar o preço. Sim. Senão você vai fazer o quê? Fechar a agenda do ano inteiro? Claro. Não faz sentido. Então, se está tendo procura, aumenta o preço. Você acha que o pessoal de Natal valoriza a arte que é feita aqui? Sim, eu acho que tem gente valorizando arte em todo canto. Basta você entrar num apartamento, em qualquer lugar, vão ter várias artes penduradas. Se ele vai ser daqui ou se vai ser de fora, aí vai depender da vida, da história do dono do apartamento, né? Por onde ele passou, quais oportunidades ele teve, qual trabalho ele conheceu. E eu acho que vários artistas daqui têm um grande problema de alcance, ele acaba que não consegue chegar nas pessoas. Sim. Como é que você quebrou essa barreira? Porque teve obra sua já exposta na França, na Alemanha. Como é que você conseguiu quebrar um pouco essa barreira? Na cara e na coragem. Chegou lá e fez, eu sou Vitor, tá aqui meu trabalho. Exatamente. Eu sempre fui muito do por que não. Então, quando alguém me diz alguma coisa que eu não posso, que é impossível, isso não dá certo, eu falei, por que não? E aí eu fui para França, fui para estudar, mas já com a cabeça de que eu queria procurar onde expor. E aí eu fiz produzi uma série completa, botei embaixo do braço e fui procurar onde expor mesmo, batendo de porta em porta, em todos os locais possíveis onde cabia aquela exposição. E dessa mesma forma eu fiz aqui em Natal, fiz na Alemanha e vou fazendo, estou fazendo isso em São Paulo. E eu acho que essa é a única forma de você se divulgar. É você levantar a bandeira do seu trabalho, né? A internet ajuda muito você nesse processo de expor Com o trabalho, certeza. de vendas também? Há 10 anos é basicamente minha única fonte de clientes. Além do boca a boca, claro, que sempre vem, que sempre foi muito forte. Eu tenho essa paixão em atender. Então, acho que, principalmente aqui em Natal, que as pessoas estão... É costume você contratar algum tipo de serviço e a pessoa vai prestar o serviço na sua casa e deixa uma bagunça, deixa aquele rastro. Sim. Sei lá, você vai contratar um pintor e ele deixa tudo melado, tudo Ou quebra sujo, alguma coisa. ou quebra alguma coisa, ou enfim, chega atrasado, ou nem vai.
E isso sempre foi algo muito importante. Tipo, tem o básico que não custa nada. Ser pontual, ser educado, chegar na hora, pedir licença, bom dia, sabe? Tipo, o mínimo. A gente sempre pede aqui dicas realmente para quem está querendo empreender na área, o que é que deve fazer. Eu acho que você está trazendo já algumas aí. Pontualidade, É isso, acho que 90% não custa nada e todo mundo pode fazer. Que é você ser pontual, você dar atenção ao cliente em si, você ser educado, né? Agradecer, bom dia, boa tarde e tudo mais. E focar em resolver o problema. Você saber que nem sempre você é a solução certa. Muitas vezes alguém já me procurou e eu acho que esse não é um trabalho para mim. Posso indicar alguém, porque o seu intuito tem que ser resolver o problema, a dor daquela pessoa. E não tentar empurrar, tentar vender. Sim. E só mais uma coisa que eu acho que é o que eu sempre foi um diferencial muito forte meu, que é a garantia incondicional. Então, a última coisa que eu quero é alguém com um quadro meu que não gostou. Sim. Então a pessoa, se ela não gostar do quadro, ela não paga. Pois, mas isso abre caminho para eu perguntar uma coisa a você, assim, não corre o risco do artista em algum momento acabar se pautando pelo que as pessoas consomem ou querem, enfim, e não pela própria expressão genuína da arte que tem ali? Entende o que eu quero dizer? Assim, a coisa de você se pautar pelo comércio e isso influenciar de forma tal a sua criação que você está produzindo o que vai vender e não que de fato seja uma arte pura sua. Sim, eu acho que são vertentes. Acho que tudo depende daquele posicionamento de quem você quer ser no mercado. Então, por muito tempo eu não tinha uma história para contar, eu não tinha aquela identidade, pintura não era a minha linguagem, aquela coisa que eu já tinha um personagem que eu pintava compulsivamente. Então eu sempre tive que construir algo do zero. E no curso com arquitetura, somado à arquitetura, isso facilitou muito para mim. Porque eu aprendi a compor ambientes e a interpretar a vontade das pessoas. Então eu já interpretei sonhos, eu já uni famílias que nunca tiraram uma foto junto, sabe? Tipo, eu já criei imagens de um bebê que nem nasceu. Sim. Então são coisas que você ela nunca estaria dentro da minha história, eu nunca faria isso, nem eu, nem nenhuma outra pessoa que não fosse o próprio cliente, nunca faria isso por vontade própria. Mas não deixa de passar pela sua maneira de enxergar o mundo. Exatamente. E se essa pessoa não concorda com essa forma que eu interpretei a história dela, como é que eu posso forçar ela a ficar com esse quadro? Chega a ser terapêutico também. Exato. E para mim sempre foi um ponto que eu acho que por tanta abertura e tanta preparação também, porque eu transformei a pintura em um projeto arquitetônico. Então eu sigo todas as fases do projeto, mostro prévias, minimizando esse risco da pessoa não gostar. Então essa formação você acha que contou para você, a da arquitetura? Com certeza. Inclusive hoje, o processo. A maior formação é a vivência. Sim. Tipo, no início eu não fazia nada disso, eu fui aprendendo, faz uma pintura, volta e hoje em dia, com o avanço digital, fica muito mais fácil. Antes eu fazia as propostas na mão. Hoje eu faço no iPad digital e tal. Fica muito mais fácil de você ajustar alguma coisa, trocar uma cor. Isso antes de ir para a tela. Faz ali o teste e depois vai para a pessoa aprova e sim, aí eu vou para a produção da tela. Então isso minimiza muito os riscos da pessoa ter um susto ou sei lá. Porque acho que não é essa a proposta. Algumas vezes o cliente me deixa 100% à vontade. Eu quero que você faça algo da sua cabeça, do zero, e aí isso não tem prévia. Sim. É o tal do tema livre, digamos. Exatamente. Faz o que e aí, lhe ocorrer mesmo. Exato. E cabe a você, nesse momento, você fazer algo que você sabe que corre o risco dele não gostar, você tem que fazer outro. Então você tem que absorver esse quadro de uma forma que ele entre dentro da sua história também, de alguma forma. Sim. Como é tema livre, aí você bota a sua história. Sim, perfeito. E você vai experimentar também, está experimentando outras artes, literatura, a escultura também, que não deixa de ser uma outra, né? Já que, enfim, ainda partindo das artes clássicas, pintura está num quadrado e escultura está no outro, eu acho que hoje a coisa está meio, já assim, há uma convergência, né? Você é prova disso, mas de todo modo, você está fazendo essas experimentações, assim.
Você acha que é esse caminho mesmo, assim, quem abraça uma arte acaba abraçando outras e fica mais fácil esse diálogo? Sim, acho que sem dúvida. Para mim, a maior expoente, maior referência como artista, como ser artista, seria Da Vinci. Então, Da Vinci era engenheiro, escultor, anatomista. Você precisa entender aquilo que você faz. Então, quando você entende imagem, para mim fica muito fácil trabalhar com qualquer coisa relacionada à imagem. Então, se você me põe para editar um filme, eu vou ter muitas noções de cores, de gradação de branco, de composição, de enquadramento, de cenas, de tudo isso eu aplico na pintura também. Que é a mesma coisa para o desenho, que é a mesma coisa para tatuagem, que é a mesma coisa para a ilustração. Sim. E aí vai envolver todas as artes visuais. Você tem bases que lhe norteiam. Para a escultura, parte para a tridimensionalidade. E aí você acrescenta um fator. Mas todos os outros são iguais à pintura. Tem que ter uma história, tem que compor um ambiente, tem que ter como na literatura. Composição, como também na escrita, né? Seja a literatura, seja poesia, seja prosa, o que for, você tem estrutura. Eu vou tentar fazer o caminho inverso, tá? Da literatura para a pintura. Funciona também. Mas aí eu não garanto que vai ser um resultado tão bom quanto esse seu que a gente tá vendo aí. Vitor, para terminar, se você pudesse dar uma dica para quem tá querendo empreender na área, assim, o que é que você diria para essa pessoa que de repente tá acompanhando aqui o Bora com a gente? Comece. O melhor quadro é sempre próximo. Então acho que você nunca vai gostar do quadro que você pintar de primeira, e nem de segunda, nem de terceira. Então a perfeição é um objetivo que você nunca chega. Se você esperar chegar a esse ponto de você achar que sabe pintar, agora eu consigo vender, e não é. Quem vai lhe ditar isso é a prática. Aí você vai pintando, é que você vai aprender o que você não sabe. É pintando que você vai descobrir o que é que dá certo, o que é que não dá. E é entregando isso para alguém, nem que seja para a pessoa apreciar, para ver, para criticar, para dar alguma ajuda, seja seu pai, sua mãe, seu amigo, seu namorado. Alguém te dizendo uma visão de fora vai moldando e vai ajustando a forma como você enxerga a sua própria pintura. Então, eu mudei de uma forma que eu nunca esperava a forma de enxergar. E ainda assim eu continuo achando que a pintura não é a minha linguagem. Eu não me considero um pintor, eu não sou a pessoa que desenha para se expressar. Então, a pintura e o desenho, para mim, é uma estrutura, um projeto, assim como uma casa, como uma obra arquitetônica, como qualquer coisa. Você tem uma série de fases que você vai passando. Sim. E a cada obra você vai aperfeiçoando essas fases. E a gente espera que você siga construindo aí, então, essas casas. Com certeza. Que são da verdade delas. Vitor, obrigado. Eu que agradeço. Mesmo. E é com essa dica de ouro aí de Vitor Bulhões que a gente se despede do episódio de hoje. Mas com a certeza que o nosso encontro está marcado no próximo Bora Empreender.